Você já notou que as mulheres estão se tornando terapeutas? Esse é o tema da nossa sexta-feira de hoje, dessa semana maravilhosa, começando com Friday, dia de freia, como você sabe, toda sexta, 13 horas, aqui no meu canal do YouTube. Aproveita para se inscrever agora, para você não perder os próximos vídeos, para você estar sempre antenada no que está acontecendo aqui no YouTube. Eu tenho trazido para vocês de forma gratuita, livre, leve, um conteúdo muito rico para a gente trabalhar a nossa feminilidade. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as terapias holísticas. E eu tenho para mim que isso abarca um grande montante das mulheres, porque as mulheres que estão em busca da sua feminilidade, do seu contato com a espiritualidade, de curas, de compreensão, de conexão com as suas mudanças, com as suas fases, essas mulheres estão todas se tornando terapeutas. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sejam muito bem-vindas, minhas deusas! Eu atendo dezenas de mulheres todos os meses. Advogadas, médicas, empresárias, mães, vendedoras. E todas elas têm algo em comum. Elas investem em conhecimento em terapias holísticas. Oráculos de cartas, aromaterapia, barra de axis, reiki, numerologia, acupuntura, massagem, meditação, yoga, chantala, biodança, ayurveda, estão todas em busca de respostas sutis, algo cada vez menos científico e mais sensorial. Vou elencar para vocês alguns pontos do porquê isso está acontecendo. Primeiro ponto é que as mulheres têm uma facilidade em expressar as suas emoções. E quando elas fazem isso, elas conseguem ir mais fundo nos seus sentimentos e buscam mais por autoconhecimento. Nós somos muito mais intuitivas, muito mais conectadas com a natureza. Afinal de contas, a natureza é uma mulher. Ela sempre foi representada como uma mulher. Desde as mais antigas culturas, as mais remotas civilizações, a natureza sempre foi vista como uma mulher. E nós temos essa conexão que é ancestral, que vem das nossas entranhas. O modelo tradicional de saúde, hoje que nós vivemos, ele foi criado por homens. Mas nós sabemos que sempre foram as mulheres as curandeiras, aquelas que tinham enorme conhecimento de ervas, que integravam de forma holística energia, emoção, espiritualidade. A cultura do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ela é muito mais difundida entre as mulheres por conta da nossa natureza cíclica. Nós somos muito mais suscetíveis à mudança, a mulher muda de fases. E com essa constante mudança, a gente tem mais acesso a diferentes faces e formas de se expressar. As terapias holísticas oferecem mais saúde e bem-estar porque possuem ambientes mais acolhedores, onde a nossa vulnerabilidade pode ser expressada livremente. Os medicamentos que são oferecidos nas farmácias possuem efeitos colaterais. Por isso, nós mulheres sempre preferimos aquela receitinha da vovó, métodos cada vez mais naturais, um chá, um floral, algo nesse sentido. Pois é, minha deusa, são muitos os motivos pelos quais as mulheres buscam por terapias holísticas, não só como clientes, porque esse é o formato em que elas começam. As mulheres começam como clientes e depois, quando elas encontram a transformação em si mesmas, quando elas percebem a potência dessas terapias holísticas, desse trabalho sutil que é feito na nossa energia e sentem o gosto dessa transformação, é então que elas decidem que é com aquilo que elas querem trabalhar. E elas começam a procurar uma terapia, depois procura outra, porque as terapias elas conversam entre si. Uma coisa está muito conectada com a outra. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que só faça reiki. Geralmente ela faz reiki, ela tira uma carta, ela faz uma constelação. Existe um movimento ali combinando uma série de terapias, né? As mulheres se utilizam de terapias holísticas 4 vezes mais do que os homens. E depois da pandemia, essa busca por terapias holísticas aumentou em 60% dentro da população brasileira.
E é assim que as mulheres têm cada vez mais saído dos escritórios corporativos, das rotinas fixas e lineares, e dando cada vez mais espaço para essas novas terapias, porque elas conseguiram encontrar uma rotina cíclica que combina com o seu tempo cíclico natural, né, da mulher, junto com propósito. O fato de poder se conectar com as pessoas e ajudar as pessoas tem entrado nesse lugar, e essa é a busca real de todas as mulheres. O interesse das pessoas por mais saúde, bem-estar e espiritualidade cresceu muito nos últimos anos devido, infelizmente, ao aumento da ansiedade, do estresse e de outros transtornos mentais. E é por isso que a busca por profissionais que trabalhem com terapias holísticas mais acolhedoras e de forma mais natural tem crescido muito. As mulheres estão voltando para o cenário da medicina de uma forma mais ressignificada. Já não é mais o hospital com as paredes brancas. As mulheres estão adentrando espaços mais confortáveis, que trazem aquela sensação de acolhimento, aquele abraço, aquele quentinho, aquele cheirinho, aquele toque, aquele chazinho. Esse ambiente, ele é extremamente ancestral, porque as terapias holísticas, elas fazem essa conexão com os conhecimentos das nossas ancestrais. Esse ambiente acolhedor que a gente encontra quando vai fazer uma terapia holística, ele faz menção à tenda vermelha, que era esse lugar onde as mulheres podiam se sentar nas suas almofadas, aproveitar os tapetes, receber então de outras mulheres o afago, o carinho que muitas vezes é de fato o que está curando ali. Segundo o Ministério da Saúde, desde a pandemia, o número de pessoas que procuram por terapias integrativas cresceu 550%. A maior parte das terapeutas hoje são mulheres que estão na faixa entre os 30 e 50 anos e que sim, fizeram uma transição de carreira de áreas tradicionais como direito, medicina e outras áreas da saúde, administração e também da área de educação. A maioria das alunas dos cursos de terapias holísticas são mulheres. 80% geralmente desse público que trabalha com terapia holística no Brasil é mulher. E 1 em cada 3 mulheres já fez alguma terapia holística, já buscou por isso nos últimos 2 anos. A saúde emocional hoje, minha deusa, é uma das áreas de maior demanda dentro do mercado terapêutico e massivamente feminino. O movimento que você faz hoje, minha deusa, de buscar terapias integrativas é um processo de resgate do teu feminino. Quando você une a sabedoria ancestral e uma prática moderna, você está encontrando um novo formato hoje de se tornar uma mulher mais saudável, com maior longevidade. Mas como eu, Rechoaire, vejo isso? Eu vejo isso como uma grande revolução dentro da área da medicina, dentro da área da espiritualidade, as mulheres voltando cada vez mais para o seu feminino, se reencontrando dentro do que é sutil, do que tem a ver com o feminino. Mas muitas terapeutas hoje, elas são apenas pessoas que aplicam a técnica. São mulheres que aprendem uma técnica e elas replicam essa técnica com todo mundo. E minha deusa, não tem problema nenhum replicar a técnica, até porque eu acredito que é muito importante você aprender a técnica. Isso é uma das coisas que eu aprendi no circo e eu falo sobre isso no meu livro Mulher Sabática, que eu digo que é muito importante você aprender a técnica. No circo, quando eu comecei a aprender as acrobacias aéreas, eu não tinha muito jeito, eu não fazia ponta de pé direito, eu não esticava o joelho muito bem, quando eu subia eu era meio torta, às vezes eu fazia umas figuras que eu não dava conta de ficar muito tempo ali. Mas foi muito importante para o meu processo, primeiro, aprender a fazer a técnica. Aprender a fazer uma chave de pé, uma chave de cintura, fazer uma queda. Tudo isso eu fui desbloqueando e aprendendo a fazer esses movimentos. Depois de um tempo, quando você já tem uma longa prática com aquilo, que aquilo já está internalizado em você, você começa a querer buscar algo novo.
Muitas terapeutas começam então a buscar novas ferramentas. E aí sai de uma ferramenta, busca outra para complementar. Então agora eu tenho 2 ferramentas, e depois eu tenho 3 ferramentas, depois eu tenho 4 ferramentas. E aí o que acontece é que você se torna uma terapeuta que replica ferramentas. Isso não te traz um diferencial e um potencial que pode ser muito amplificado dentro do mercado holístico. Porque você se torna uma terapeuta que replica a técnica. E assim você se torna rapidamente substituível, porque replicar a técnica é muito fácil. Qualquer pessoa que aprenda a técnica pode fazer a técnica. O que vai te tornar diferente das outras terapeutas, você sabe? O que vai fazer você se sobressair dentro desse mercado, minha deusa, não é o acúmulo de muitas ferramentas de autoconhecimento, mas sim compreender quem você é e como você aplica essa ferramenta de uma forma diferente. Você aplica conectado com algo que está fora do mercado. O público é massivamente feminino e existe um mapa que é muito antigo, o mais antigo mapa que fala sobre o feminino. Quer saber qual é, minha deusa? Eu vou te contar agora. É o nosso corpo. O corpo da mulher é o nosso primeiro norte, é o nosso primeiro mapa. As mulheres mais ancestrais começavam se conectando primeiro com o próprio corpo. Portanto, minha deusa, conhecer os ciclos do seu corpo, as fases da lua, como que isso acontece, já é o primeiro passo para você aplicar a tua ferramenta em cima de um conhecimento que é ancestral e que já existe e que muitas de nós não está explorando de forma consistente e aprofundada. Por exemplo, você sabia que faz toda a diferença saber se você menstrua na lua nova ou na lua cheia? Faz toda a diferença. Porque quando você menstrua na lua nova, você tem um jeito, uma forma de ver a vida, você tem atitudes e pensamentos que são típicos de uma mulher que está menstruando nas luas de introspecção. Agora, se você menstrua na lua cheia, você pode estar certa que o seu jeito é totalmente diferente de quando você menstrua na lua nova. O seu jeito, a forma como você pensa, a forma como você fala, como você se comporta, como você se põe, como você se impõe, tudo isso é muito diferente. E é claro que nós mudamos de lua ao longo da vida, né? Numa hora você tá menstruando na lua nova, às vezes você fica muito tempo na lua nova, depois você muda, vai para crescente, ou vai para minguante, ou vai para cheia. E essas mudanças externas, elas vêm acontecendo também no nosso interno. Muitas vezes é um ou outro que acontece primeiro. Muitas vezes dentro de você, você começa a querer fazer a mudança e aí, puf, a sua lua muda. Às vezes é fora de você, alguma coisa muda fora, sei lá. Às vezes você vai morar numa outra cidade, às vezes você muda o emprego. Muitas coisas que acontecem aqui do lado de fora podem alterar também o nosso ciclo. Então, tanto acontece de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E essas modificações, elas vão nos tornando cada vez mais cíclicas. A gente vai passeando por diferentes faces de quem nós somos quando descobrimos qual é a nossa lua. Então, o meu convite para você, mulher terapeuta, que está aí acumulando um monte de ferramentas, não são mais ferramentas que vão tornar você uma terapeuta diferente. Não é isso que vai ter o teu diferencial. O que vai ter o teu diferencial é você conectar esses conhecimentos ancestrais e criar algo único em cima de todas as técnicas que você tem. Voltando lá naquele exemplo do circo, depois que eu aprendi todas as técnicas, depois que se tornou muito fácil para mim fazer uma chave de pé, fazer uma chave de cintura, fazer várias figuras, sustentar durante muito tempo ali, você na mesma figura girando no tecido, girando e girando. Quando tudo isso ficou muito fácil para mim, foi quando então eu pude criar o meu próprio número. Quando as pessoas viam o meu número de tecido pendurada lá, fazendo aquele monte de coisas, elas não viam apenas a técnica,
Quem fazia circo olhava e falava: nossa, mas a Renata, aquilo ali é só uma chave de pé. Aquilo ali é só mais um movimento normal do circo. Mas não era o movimento que fazia com que eu fosse a artista circense mais aplaudida do teatro. Era a intenção que eu colocava. Quando eu fazia chave de pé, eu fazia numa determinada velocidade que dava um intuito, que trazia um sentimento. Quando eu fazia a chave de cintura, e então eu fazia a queda ela trazia uma sensação nas pessoas que assistiam aquela queda. Não era só uma queda do tipo, oh, ela caiu. Não, era uma queda que trazia algo novo. Foi aí que eu passei a criar algo novo, único, autêntico, meu, com a minha assinatura, o meu jeito. E então poder expressar a minha arte para o mundo a partir da técnica, mas uma técnica desconstruída. Eu desconstruo o que eu aprendi para construir algo novo, ainda utilizando a mesma massa, ainda utilizando o mesmo material, o mesmo recurso para criar algo novo. E o que você deve fazer com as tuas terapias é a mesma coisa. Não adianta apenas aplicar reiki. Aplicar reiki é algo básico. Não adianta apenas aprender onde você coloca a agulha para a acupuntura. Isso é algo básico. Isso os livros explicam. Qualquer pessoa consegue aprender e fazer o que você faz. O que vai te tornar uma deusa, terapeuta holística, diferente das outras, que só estão replicando técnica, é começar a compreender outros movimentos e juntar esses conhecimentos para que você crie algo novo, algo que só você faz. E esse é o meu convite para você. Eu te convido a conhecer o meu método Recíclica, em que eu trabalho as fases da lua que estão conectadas com o ciclo menstrual, como eu falei para você, saber qual é a tua lua. Eu menstruo na lua nova, na lua minguante, na lua cheia. O que isso significa? O que significa menstruar nessas fases? E o que isso me traz? Então, quando você compreender essas conexões, essas nuances, essa comunicação entre ciclos internos e ciclos externos, conectados aos arquétipos das deusas, porque para cada fase da lua tem uma deusa ali que está atuando, que está dizendo como é que você pode agir, em quem você pode se espelhar e se inspirar. Aí você começa a acessar um conhecimento ancestral. Eu trabalho com 4 pilares, minhas deusas. O primeiro pilar, que é o pilar de lua nova, reconexão com a natureza, espiritualidade nas deusas. Vamos trabalhar o nosso sagrado. A lua está se fechando, ela está voltando para ela mesma. É aquele lugar do escurinho, do aconchego, da intuição, do fechar os olhos, do sentir. Então a gente trabalha muito o sagrado dentro do processo da lua nova. Depois a gente tem o pilar, o caminho da lua crescente, reorganização e planejamento de sonhos, desejos. Vamos fazer as coisas de forma planejada e organizada, utilizando a estratégia para chegar onde você quer. Porque todas nós queremos chegar em algum lugar. Não importa quando, não importa se vai ser esse ano, no ano que vem, importa que você vai chegar lá. E esse é o movimento do feminino, é a gente se planejar, colocar energia, organizar as coisas para fazer isso acontecer, essa energia da lua crescente. Terceiro caminho é o caminho da lua cheia, resgate do potencial criativo e sensual. Aqui a gente trabalha profano. Aqui a gente vai trabalhar essa nossa moeda de troca que está no nosso corpo, que está no nosso sex appeal, que está no nosso sorriso, na nossa forma de ganhar as coisas com o nosso olhar, com a nossa presença, com a nossa energia. A gente trabalha muito profundamente o nosso profano, em especial a nossa sensualidade. Como que a gente pode colocar todo esse potencial que a gente tem para fora, barganhar isso? Isso é uma moeda de troca. Como que a gente pode chegar nesse lugar, conseguir aquilo que a gente quer? Quarto e último caminho é
o da lua minguante. E aqui a gente vai trabalhar retomada de autocuidado e autoamor. Relembrar o nosso prazer, o nosso receber, o nosso relaxar. Aqui a gente trabalha profundamente os 4 R's da feminilidade. A gente volta a cuidar sim da nossa embalagem, porque é muito importante, a primeira impressão é que fica, o cabelo é a moldura do rosto, o sorriso é o cartão de visitas, não é verdade? Então a gente volta a trabalhar todo esse lado externo, né? Do nosso corpo, aqui a gente trabalha nesse autocuidado, com a atividade física, com a nossa alimentação, com o cuidado do nosso cabelo, da nossa pele, para que a gente esteja sempre rejuvenescida. Mas também trabalhamos o nosso autocuidado interno, nossos processos de meditação, colocar energia naquilo que a gente quer, fazer a análise de tudo que a gente está vivendo, refazer muitas reflexões. A lua minguante é excelente para criar, ela é muito criativa, então, porque ela é anciã, né? Aquela que sabe, já sabe tudo, então ela rapidamente faz o download de várias ideias e é nessa hora que a gente trabalha também um pouco desse lugar. Minha Deus, esses são os 4 caminhos da mulher selvagem. Essa mulher que mora dentro de todas nós, que está tentando se expressar, que está tentando falar, que está tentando dizer e muitas vezes a gente não consegue ouvir ou não entende a sua língua. Para você criar um atendimento único com as tuas clientes, você pode utilizar esse conhecimento, que é o meu método, dentro da tua ferramenta. Quando você aprender o meu método e aplicar em si, e começar a sentir, começar a perceber o quanto isso faz muito sentido, você vai começar então a utilizar esse conhecimento nas tuas clientes. Você vai poder fazer a análise delas e vai falar, você tá puxando para esse lado aqui. Você tá indo mais para esse caminho aqui. E, gente, faz todo sentido. Com o conhecimento ancestral das fases da lua, o teu ciclo menstrual, os arquétipos das deusas, você facilmente vai conseguir criar um método único, autêntico e seu. Algo que tenha a sua cara. Que você possa atender as suas clientes, mulheres, que são a grande maioria do público que busca por terapias holísticas, de uma forma diferente. Elas vão sentir, elas vão falar, não, eu não tô fazendo só mais uma aromaterapia, eu não tô só tirando as cartas, tem alguma coisa de diferente que ela me oferece quando ela tira as cartas para mim. Ela traz um conhecimento que tem a ver com o meu momento hoje, com o meu presente, com o que eu quero hoje. Então, minhas deusas, meu convite para vocês é virem para a Tenda Vermelha, esse espaço único, onde as mulheres ficam comigo durante 1 ano ali em atendimento, em acompanhamento, né, trazendo para mim as suas questões, trocando com outras mulheres, aprendendo muito sobre esse movimento cíclico, percebendo que a tua lua agora está num lugar, depois está em outro, depois está em outro, e você fala, uau, as coisas estão acontecendo, eu tô vendo, eu tô sentindo as sincronicidades, os sinais. É muito mágico poder estar dentro da Tenda Vermelha e trabalhar esses 4 caminhos que eu elenquei aqui para você lá dentro. E muito maior do que experimentar esse método, essa metodologia de viver a tua rotina cíclica, é poder aplicar isso nas tuas clientes, como é o que eu faço hoje dentro da Tenda Vermelha. Eu aplico o que acontece para mim, o que acontece comigo, é um método validado já com outras deusas. Cada vez que eu atendo as deusas, eu falo, olha, tá aqui, ó. E fica muito fácil, fica muito visível o quanto faz sentido. Então, você poder utilizar esse conhecimento nos teus atendimentos vai enriquecer muito. Não é mais uma ferramenta, é mais um caminho para você criar algo completamente novo dentro do teu servir. Então, minhas deusas terapeutas holísticas maravilhosas, se você quer saber mais sobre a Tenda Vermelha, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar um vídeo em que eu explico mais sobre a Tenda Vermelha. Se você tiver algumas dúvidas, quiser falar comigo, você pode me enviar um WhatsApp, tem também aqui um link que dá direto para o WhatsApp, e aí você pode
solicitar uma sessão de 30 minutos gratuitamente para a gente poder conversar e você me dizer, quero entender mais como que eu posso aplicar esse método dentro da minha ferramenta. O que eu vou descobrir de novo dentro do Recíclica que pode fazer diferença dentro dos meus atendimentos? Você consegue me ajudar também a trabalhar o meu marketing, o meu movimento de vendas com as minhas clientes? Claro que sim, minha deusa. Eu gostaria de dizer que esse é um módulo novo que está entrando dentro da Tenda Vermelha, que é o módulo de empreendedorismo, onde eu vou trazer um pouco, do que eu aprendo dentro desse processo do marketing digital, negócios, me tornando empreendedora, empresária, dentro desse mundo em que a gente precisa aprender a vender o nosso servir, Fazer essa parte, fazer o servir é muito gostoso, mas é muito importante a gente aprender a servir. E as mulheres têm grandes dificuldades em vender, grandes dificuldades em oferecer o seu preço, em cobrar o seu valor. Então, lá dentro da Tenda Vermelha, a gente vai ter um módulo novo, só focado no empreendedorismo, para a gente ir quebrando essas crenças e se tornando mulheres merecedoras de receber aquilo que a gente tanto deseja, tá? Lá dentro eu explico mais, mas se você tiver qualquer dúvida, marca comigo uma sessão de 30 minutos, eu tiro todas as suas dúvidas, te explico tudo que tem lá dentro, te mostro a plataforma e aí você toma a sua decisão. Eu não parto de um marketing de vendas agressivo, tá, minha deusa? Você pode marcar os seus 30 minutos comigo e no final dizer, acho que isso não é pra mim agora, eu não sei se eu posso. E tá tudo certo. Não vou ficar insistindo, não vou ficar te mandando mensagem, não vou ficar te pressionando. Eu não gosto desse tipo de marketing. Eu acredito que se você tem que vir pra Tenda Vermelha, você vai vir. Pode não ser agora, pode ser na próxima ou na próxima, mas você vem, minha deusa. Porque se está escrito no seu destino que é comigo que você vai aprofundar os teus processos, o teu movimento de autoconhecimento, não me importa quando, me importa que vai acontecer, tá? O meu marketing é um marketing de transformação. Eu trabalho com alma, eu trabalho com mulheres, com pessoas e não com números. É claro que os números são importantes, trabalharemos isso lá dentro. Estou aqui produzindo esse conteúdo maravilhoso para vocês, trazendo muita informação de valor e é claro que aquelas mulheres que se sentirem tocadas, elas vão me procurar. Eu tenho certeza disso. E eu espero que você seja essa deusa. Que a gente possa então ter esse momento de conversa, que você adentre a Tenda Vermelha, porque esse espaço, minha deusa, 13 lunações comigo, vai transformar a sua forma de ver você e com certeza o seu método e as suas clientes. Bom, minhas deusas, e assim a gente termina aqui a Sexta Freia. Agradeço a sua participação. Se você puder, por gentileza, encaminha esse vídeo para aquelas suas amigas terapeutas que vão adorar saber mais informações sobre esse movimento holístico incrível que está acontecendo entre mulheres. E, claro, acessarem a Tenda Vermelha, que é esse espaço para mulheres, onde a gente só vai falar sobre feminilidade, sobre tudo que está relacionado ao mundo feminino, todos os nossos processos, encontrando finalmente uma rotina cíclica no ritmo lunar da mulher selvagem. Espero você para esse movimento de reconexão com o feminino e até a próxima Sexta Freia. Um beijo!